Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pelocos. Que saudade, hein? Que maravilha! As melhores reflexões sobre o futebol inglês você só encontra aqui. Simbora pro vídeo. Fala galera, meu nome é Fred e a reflexão deste vídeo é a seguinte: Xabi Alonso é a bola da vez no futebol europeu. Os grandes clubes que estão tendo dificuldades para emendar projetos de longo prazo procuram Xabi Alonso como uma forma de reformular seus clubes e mudar o destino para as próximas temporadas. Principalmente aqueles times que já sabem que não terão treinadores para a próxima temporada, que é o caso de Liverpool, porque Klopp anunciou que precisa de uma pausa, um break, e claro, o Bayern de Munique, Tuchel já pediu para sair também ao final da temporada. Houve também especulações envolvendo o Real Madrid naquela época que ainda havia dúvidas sobre o futuro de Ancelotti, mas isso já foi definido, renovou o contrato e essa vaga não existe mais. Existe também a vaga lá no Barcelona, mas para o caso de Xabi Alonso não se aplicaria porque não existe essa identificação com o clube, né? Provavelmente eles devem ir para um caminho, talvez mais uma vez, um ídolo do passado, como Rafa Marques, que está nas categorias de base, né, como treinador. O mesmo se pensou em fazer no Real Madrid quando Raul poderia ser apontado como substituto de Ancelotti. Mas as opções de Xabi Alonso se resumem, pelo menos até o momento, né, o que foi reportado até o momento, entre se manter no Bayer Leverkusen, onde está fazendo uma temporada histórica e se credenciou a estar nessa posição de queridinho treinador para as próximas temporadas, muito jovem, um jogador fantástico e hoje um treinador que se mostra atualizado, inteligente, dá entrevistas muito importantes e interessantes. E entre essas opções, se manter no Bayer Leverkusen, ir para o Bayern de Munique ou fazer uma carreira de trajetória como treinador no Liverpool. Para mim não há nenhuma dúvida, né? Vocês podem deixar suas opiniões aí nos comentários, mas para mim a única opção que é irrecusável nesse momento é a continuidade do trabalho de Klopp no Liverpool. A identificação de Xabi Alonso no Liverpool é indiscutível, é algo que nem Klopp tinha quando chegou lá, né? Teve que se provar e Xabi Alonso já é um ídolo. Claro que às vezes isso também atrapalha, né? Porque as pessoas costumam confundir o papel daquele personagem como jogador, ex-jogador e agora como técnico. São duas funções diferentes, mas por outro lado pode dar um pouco mais de tempo. Ele pode ter um pouco mais de leniência da diretoria para mantê-lo, para fazer um trabalho de longo prazo. Além disso, um outro ponto, né, um argumento pró a escolha do Liverpool é o fato de o Liverpool tradicionalmente ser um clube seguro, financeiramente seguro, então as preocupações com o fair play são minimizadas. A diretoria do Liverpool costuma dar prazos longos para seus treinadores. Klopp já teve momentos ruins, principalmente no início, né, quando ele estava reformulando o Liverpool, mas era entendido que, principalmente pelo momento que o Liverpool vivia, né, era natural que se esperasse para que aquele trabalho se desenvolvesse antes de julgar o trabalho do treinador. Então, o trabalho de Klopp foi gradativo e se espera que um novo treinador possa ter dificuldade no início, e a diretoria do Liverpool tem essa característica de confiar no treinador por longos períodos, ao contrário do que os Glazers fazem no United e, para ter uma comparação mais justa, ao que a diretoria do Bayern tem feito na Alemanha, né? Inclusive, boa parte da diretoria teve que sair junto com o Nagelsmann da última vez, com as confusões que tinham envolvendo diretoria e treinador. Existe uma disputa de poder muito grande dentro do Bayern de Munique e muitas vezes o treinador acaba sendo o elo mais fraco. Então é muito mais risco para ele apostar no trabalho de longo prazo no Bayern do que no Liverpool. E claro, uma outra questão que eu acho que é muito mais óbvia é você analisar o elenco. O elenco do Bayern de Munique, apesar de ser muito forte, é um elenco envelhecido. Tem jogadores que não rendem algumas temporadas e que nessa temporada especialmente tem rendido ainda menos. Como Thomas Müller, está rendendo muito pouco. Joshua Kimmich está rendendo muito pouco. Inclusive tem sido reserva em várias partidas com Tuchel. Há uma discussão se ele deveria jogar no meio, na lateral, ou qual seria a posição que nesse momento da carreira ele deveria render mais. O fato é que ele não tem conseguido encaixar Kimmich no time.
E claro que isso também pode ter a responsabilidade do próprio Tuchel, de não estar conseguindo montar o melhor time possível, mas é evidente que o desempenho do Bayern tem caído algumas temporadas, inclusive quase perdeu o título para o Dortmund na última temporada, e não é coincidência que essa temporada o time está ainda pior, porque tem muitos jogadores com a idade um pouco mais avançada e que simplesmente caíram de produção de forma inesperada, né? E aí a gente pode citar Sané com a sua instabilidade, que não tinha rendido bem até essa temporada, quando começou muito bem, só que agora volta a dar indícios de ser aquele Sané um pouco preguiçoso e que não consegue ser decisivo como ele estava sendo nas primeiras rodadas, né, no início do campeonato. E muitas vezes Kane tem carregado esse time pela sua capacidade, né, pelo seu brilhantismo, mas o time precisa muito mais do que isso. A gente pode citar outros problemas individuais, o Upamecano, que sempre tem falhas inacreditáveis, Kim, que veio do Napoli, o zagueirão, que tinha muita expectativa sobre ele, mas que ele não tem conseguido render nesta temporada aquilo que ele rendeu nas temporadas anteriores da sua carreira, né? Tem discussões sobre as laterais, Alphonso Davies não está rendendo nem 30% do que rendia no seu auge, e é um jogador muito novo, né? O que é que está acontecendo? Então há preocupações diversas em relação a esses jogadores, ao elenco do Bayern de maneira geral. Claro que o Bayern tem força para ir no mercado e melhorar esse time, mas o fato é que, como dizem, né, há um viés de baixa naquele time, há uma decadência de alguns jogadores importantes. E do outro lado, com a comparação em relação ao Liverpool, você tem não só jogadores, parece que no melhor momento da sua carreira, como o caso de Salah, que é incrivelmente fantástico, mesmo já estando com a idade um pouco mais avançada. Para mim, essa é a melhor temporada de Salah de todos os tempos. E olha que ele já teve temporadas de melhor do mundo, assim, para brigar por melhor do mundo em termos de estatísticas e tal. Mas o tanto que ele consegue produzir com a quantidade limitada de minutos que ele tem tido, principalmente nas últimas rodadas por lesão, né? Teve um período que ele ficou fora servindo a seleção do Egito na Copa Africana. Ele tem conseguido render de uma maneira espetacular, né? O cara entra em 45 minutos, faz um gol, uma assistência e garante o resultado para o time. Então, além de um Salah voando, né? Claro que a gente não sabe se ele vai ficar ou não, mas se ele sair, vai render o time, no mínimo, eu imagino, 100 milhões de euros. E isso garantiria uma contratação de peso com a sua saída, né? Uma substituição à altura. Ou, claro, a altura é muito difícil, mas próximo disso. Mas o time está voando, né? Só no ataque você tem Jota no melhor momento da carreira. Infelizmente, as lesões continuam assustando, né? E impedindo que ele consiga desenvolver uma temporada inteira num alto nível. Mas Darwin Núñez está cada vez melhor, cada vez mais adaptado. É um cara que, mesmo perdendo muitos gols, tem uma capacidade ofensiva tremenda. Ele cria muitas jogadas. E aí você tem opções como Gakpo, que sempre entra, ainda rende menos do que o esperado, mas é uma opção importante, cria algumas jogadas, faz os golzinhos. Você tem jogadores extremamente promissores que já vinham jogando nas últimas temporadas e tendo minutos importantes, como Curtis Jones, que agora está machucado, Harvey Elliott, que jogou hoje. Então, tem esses jogadores que que são jovens, mas que são mais consolidados, e tem uma geração incrível de jogadores como o Danch, que fez um golaço hoje, né? 2 gols importantes para a classificação do Liverpool. E a gente fica com essa expectativa de ver Clark, né, que também tem jogado bem. Tem uma nova geração que está sendo lançada agora. A academia do Liverpool vem muito forte, né? Arnold é um exemplo disso. E Bradley está jogando demais, né, na ausência de Trent, ali na lateral direita, criando diversas oportunidades. Teve, infelizmente, o falecimento do pai, mesmo assim, ele se prontificou rapidamente para estar disponível para Klopp, sabendo das dificuldades que o time tem em relação a lesões. Então, eu acho que é muito claro que o elenco do Liverpool é muito promissor. E o legado que Klopp deixou para esse time deixa um futuro com muitas expectativas, né? A tendência é que o Liverpool continue forte, brigando pelo título por muitas temporadas. E Xabi Alonso tem a capacidade de aproveitar o melhor que Klopp deixa e também colocar aos poucos ali a sua característica, né? O seu jeito de jogar, a sua personalidade no time, né? Na sua filosofia. Mas, de maneira geral, ele já tem um trabalho pronto e que ele pode fazer um ou outro ajuste, talvez com a saída de Van Dijk também, mas a zaga do Liverpool já é um setor
que necessitava de uma reformulação, porque Matip já está um pouco mais velho, Van Dijk também já tem uma idade avançada, só tem ali Konaté dos mais jovens, já precisaria de uma reformulação por ali de qualquer forma. São poucos pontos críticos em termos de elenco que o Liverpool tem. Já o Bayern de Munique são diversas interrogações. Então, para mim, é muito claro que o Liverpool se torna uma melhor opção em relação a isso. E o Leverkusen, obviamente, é um clube que é conhecido como Neverkusen, é um clube que tem sofrido para ganhar, né, e tem sido ridicularizado pela ausência de títulos, e que Xabi Alonso pode sair como uma das maiores lendas desse clube, um título alemão que nunca será esquecido, e é basicamente o topo do que esse time pode conquistar, né? Claro, vai para a Liga dos Campeões, seria interessante comandar esse time na Liga dos Campeões, mas você sabe qual a expectativa de Leverkusen para a próxima temporada na Liga dos Campeões? Reforçando, até que ponto o time vai ter orçamento para reforçar muito esse time? E aí chega nas oitavas, quartas de finais da Liga dos Campeões, muito difícil de ver o time indo além disso, né? O Napoli assustou na temporada passada e a gente está vendo o nível que o time, claro que perdeu o treinador, teve várias trocas de treinadores, mas a gente está vendo o time que o Napoli está apresentando agora, né? Um rendimento muito abaixo daquele temporada passada. Então, o que ele está fazendo lá no Leverkusen é uma parada, tipo assim, a chance de 1 em 1 milhão. E ele tem que fechar esse livro, marcar a história, né? Bater esse recorde, ganhar o título alemão e seguir sua carreira. Eu acho que para aqueles que torcem para ele continuar no Leverkusen, é uma história bonita e tal, mas para mim seria muito mais proveitoso ele ir para o Liverpool, que é um clube que ele tem muita identificação, a torcida ama o cara, e fazer história por lá. E claro que na Alemanha ninguém espera que o Bayern Munique, depois de tantos anos ganhando títulos seguidos, passe 2 temporadas sem ganhar, né? Então, tipo assim, a chance de ele conseguir repetir o que ele fez no Leverkusen é infinitesimal, né? Então é melhor ele buscar novos horizontes. E entre Bayern de Munique e Liverpool, para mim é muito claro que Liverpool é a melhor opção no momento. Não que Bayern não seja gigante, porque é. Mas nesse momento, para mim é muito claro que o Liverpool é a melhor opção. E ainda tem um outro ponto contra a continuidade dele no Leverkusen, né? Embora eles não sejam rivais, né? Bayern e Bayer Leverkusen não são rivais diretos, mas, poxa, essa transição de você sair de um clube alemão para outro, sendo que você está saindo do time campeão para o time que sofreu na temporada, é o time que estava disputando, eu não acho legal, né? Mesmo que eles não sejam rivais, a torcida vai entender que ele é uma espécie de traidor, né? Então o cara é a lenda do clube, vai se tornar a lenda, com certeza, porque o feito é muito histórico. E às vezes, como Zidane no Real Madrid, foi um período curto como treinador, mas ele se tornou a lenda, porque ele ganhou 2, 3 Champions, né? Então é algo fantástico. Mas nesse caso é evidente que se ele sair do clube campeão para o clube que estava brigando pelo título logo atrás, por que você está saindo daqui? A gente é o campeão, você está saindo do time melhor para o time que tem mais história, que tem mais títulos. Por que você está fazendo isso no melhor momento da nossa história, né? No caso, os torcedores do Leverkusen pensando. E se ele for para o Liverpool é diferente, né? É o argumento de, eu sei que vocês gostam de mim, eu gosto muito de vocês, mas eu tô indo para um outro país, eu tô indo para um clube que passei boa parte da minha carreira. Existe uma razão óbvia para que ele não machuque ninguém nessa transição. Claro que é um fator secundário, ele tem que pensar no que é melhor para ele, mas os outros argumentos já cobrem isso, né? Esse argumento final é para cobrir como o mundo, como os torcedores, as demais pessoas fora da Inglaterra vão ver a saída dele de lá, né? E ir para o Bayern de Munique seria muito fácil, né? Continuar no país, ir para o time que mais ganha e pronto. Desafio mesmo é ir para o Liverpool e dar continuidade ao trabalho de Klopp e vencer o Manchester City, que é o melhor clube do mundo hoje em dia, em termos de resultado. O que vocês acham disso? Por favor, deixem suas opiniões aqui nos comentários. Podem me criticar à vontade, mas usem argumentos. Eu estou interessado em saber a opinião de vocês. Valeu, galera. Até a próxima e tchau.